Olá pessoal, hoje eu estou querendo falar rapidamente só para introduzir um assunto o qual eu quero me aprofundar um pouco mais. Que assunto é esse? Regras de transição. Por que isso? Muitas vezes o pessoal comenta aí que a lei não deveria retroagir para prejudicar, que deveria haver regras de transição, que o sistema jurídico, a reforma de não sei o que, houve regra de transição, só vale daqui para frente, tal coisa. E as leis militares não têm essas regras de transição. Né? Então eu estava dando uma olhada aqui rapidamente, né? E eu estou vendo aqui que realmente não tem muita coisa. Por exemplo, aqui na nossa lei de remunerações, que é a medida provisória, tá? Aliás, que ficou adentro, né? Acho que a medida provisória já é uma espécie de transição, ela deveria ter sido votada e tal, mas 20 anos depois nada ainda, então permaneceu como medida provisória quando já deveria ser uma lei. Mas, bom, aqui nesse texto, se a gente procurar a palavra, a gente vai encontrar três ocorrências. Uma delas é só para descrever um direito pecuniário, não tem nada a ver. E tem aqui, capítulo 6, disposições gerais transitórias e finais, certo? O título do capítulo é aqui. A seção 2 tem disposições transitórias, mas só tem um artigo que se refere a uma lei lá de 1972 sobre remuneração do militar em campanha. Então, né, na verdade, né, alguns artigos estão aqui mais abaixo, em disposições finais, eles podem até ser considerados como regras de transição. Por exemplo, o desconto de 1,5%, a contribuição específica de 1,5%, de repente pode ser considerado uma regra de transição. O cara paga um pouquinho mais para manter o direito que tinha e foi suprimido. Talvez isso aqui. Na Lei 13.954, regra de transição, a gente encontra duas ocorrências. Tá? Uma que fala sobre ações, né, transitado em julgado, não tem nada a ver. E a gente encontra aqui só os artigos 22, que é o pedágio e aquela regra Frankenstein lá do serviço de natureza militar. E o artigo 23, basicamente, também pode ser considerado, que é manter os dependentes, mas talvez isso aqui seja mais uma manutenção do direito mesmo, assegurar o direito mesmo. Acho que só o artigo 22 mesmo, que é uma regra de transição, só. Tá? E até para efeitos de comparação, olhando aqui para a Lei 3765, a Lei de Pensões lá de 1960, ela tem um capítulo inteiro com diversas regras de transição aqui. Tá? Então, é o que parece que essas leis mais recentes, que é a Lei 13.954, a lei perversa aqui, e a nossa lei de remuneração, que ainda é a MP 2215, ainda é uma medida provisória, parece que elas carecem de regras de transição. Tá? E eu estava dando uma olhada aqui para ver uma definição mais exata sobre disposições transitórias. Eu encontrei aqui algumas definições, uma nesse site Jurisway, que diz: as disposições transitórias tratam de circunstâncias que exijam disciplina especial em face de um novo regime jurídico proposto, visando garantir a segurança jurídica entre as relações, definindo o direito aplicável a certos casos e permitindo adaptações das suas situações. Parece que é aplicável. Nesse site aqui é um artigo da Universidade Federal de Pernambuco, um abstract de algum trabalho. Diz aqui: disposições transitórias são, no primeiro sentido, regras de passagem de um sistema normativo para o outro, normas efêmeras, pontuais, atingindo situações concretas existentes na data aqui é específico para a Constituição, mas creio que seja aplicável também em leis ordinárias. Tá? E aqui nesse site Jus Brasil tem a pergunta bem clara: o que se entende por disposições transitórias? E diz aqui: disposições transitórias ao lado dos princípios da irretroatividade, que é aquilo que o pessoal tanto bate, irretroatividade das normas, são critérios para solucionar conflitos da lei no tempo. Também chamadas de direito interporal ou normas de transição, são aquelas elaboradas pelo legislador no próprio texto normativo para disciplinar durante um certo tempo a transição de um sistema antigo para o futuro. Em outros dizeres, são instituídos com o objetivo de evitar e solucionar conflitos que poderão surgir com o confronto da nova lei antiga. Eu creio que isso tudo seja aplicável e creio que tanto a MP 2215 quanto a Lei 3954 carecem de mais regras de transição. Por exemplo, lá na MP 2215
porque não foi implantado o posto acima proporcional. Poderia ser, né? Ou, por exemplo, usufruir a LESP proporcional. Poderia ser também. Porque tinha gente ali, tudo bem, tinha gente que faltava muito tempo e tal, mas tinha gente ali, o cara com 29 anos de serviço, contando os dias para receber o posto acima, ou então para tirar uma LESP e perdeu. Né? O cara faltava pouco para completar 10 anos para adquirir uma LESP e perdeu. Né? Não poderia haver uma regra de transição, o cara poder gozar 90% da LESP, poder ficar com 90% do posto acima, né? Teria 90% do soldo do posto acima e 10% do seu soldo. O cara que tivesse 15 anos poderia ter meio. Poderia ser assim. E no caso da Lei 13.954, uma situação muito importante que eu vejo em relação aos descontos, que foi assim uma paulada de uma vez só em pensionista. Não poderia ter, mesmo que não isentasse dos descontos, mas poderia ter um desconto um pouco menor para esse pessoal que já era pensionista há muitos anos. Então é o que eu falei, eu estou só introduzindo o assunto e vou tentar me aprofundar mais sobre isso, descobrir mais coisas. E quem tiver alguma sugestão, quiser falar alguma coisa, tem um e-mail aí na descrição, só mandar que a gente vê lá. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima.